Guillermo Lasso, presidente do Equador, dissolve o parlamento utilizando o artifício constitucional da chamada morte cruzada e governará por decreto em um país tomado pela violência, pela crise econômica, durante os próximos 6 meses até a convocação de uma nova eleição. O que está acontecendo no país? Notícias importantes também relacionadas. Aquela dicotomia, aquela guerra de narrativas que eu trouxe para vocês ontem, envolvendo Rússia e Ucrânia, em que o Shoigu, que é uma liderança militar ali dos russos, garante que os ucranianos nem sabem o que é exatamente o míssil Kinzhal ou Kinjal, né, que foi falado para mim que assim é a pronúncia correta, em russo, enquanto os ucranianos alegam que um míssil dessa proporção hipersônico não teria a capacidade de destruir o sistema Patriot. Mas há alguma convergência, pelo menos nas palavras do Pentágono. O Pentágono deu ali, o que de fato aconteceu com o sistema Patriot na Ucrânia. Notícias importantes também relacionadas. A França, que aparentemente, segundo o jornal Le Monde, vai seguir o passo dos britânicos e também vai dar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, para o Zelensky, e enquanto isso o Erdogan consegue, talvez nos seus últimos dias de governo, não sabemos, talvez mais alguns anos, também não sabemos, segundo turno tá logo aí, hein? Mas conseguiu mediar um acordo de grãos entre russos e ucranianos. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre uma denúncia do jornalista Seymour Hersh, premiado Prêmio Pulitzer aí, do jornalismo internacional, que garante que existe uma coalizão dos países da Europa Oriental, liderado pela Polônia, que pede: Zelensky, por favor, faça a paz com Putin. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, você vai ter aula ali, resumos mensais com os principais acontecimentos, temas relacionados à reforma judicial em Israel, a questão da volta do Unasul, conflito das Coreias, Nagorno-Karabakh, era Biden, enfim, tá? Tudo que você possa imaginar tem ali na plataforma pelo preço mais competitivo do mercado, menos de 70 centavos por dia. Então, link na descrição, tem acesso ao curso e eu prometo que você vai sair bem mais completo do que você entrou. Tanto para os seus conhecimentos gerais, tanto também, né, para um vestibular, enfim, para o seu concurso público. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo. Pessoal, lembrando, tá? Só recadinho rápido. Nessa quinta-feira, às 19 horas, eu tive a honra, né, de ser, um professor de geografia, galera, ser convocado, né, para participar do maior podcast do Brasil. Eu sei que tem discordâncias, tá? Mas é o podcast com maior relevância, que é o Flow. Eu fui convidado amanhã, quinta-feira, 19 horas. Acompanha lá, tá, pessoal? Uma grande honra, espero contar com a presença de vocês também, para bater papo um pouco mais à vontade lá com o Igor, né, com o Igor 3K, sobre a geopolítica internacional. Beleza? Então, bora lá pro vídeo, Seguinte, a gente teve, galera, notícia super importante acerca da dissolução do parlamento do Equador pelo presidente Guillermo Lasso. Na verdade, o que está acontecendo no Equador é o que acontece em praticamente todos os países latino-americanos e, quiçá, galera, ficou chique, hein? E talvez do mundo, que é esse aumento dos maiores, vamos colocar, uma direita um pouco mais extrema, uma esquerda um pouco mais extrema, né? O centro, eu diria que ele está um pouco enfraquecido nesse momento, nessa atual conjuntura geopolítica internacional. E o presidente do Equador, o Guillermo Lasso, é um ex-banqueiro, é um cara de direita, mais ligado a um liberalismo econômico. Ele se elegeu também com algumas pautas um pouco mais conservadoras, só que o Equador é um país que tem uma presença muito forte da esquerda ainda. Uma esquerda mais bolivariana, do Rafael Correa, uma esquerda que depois era um pouco mais moderada, do Lenín Moreno, por exemplo. Cara, é fato. Mas o parlamento do Equador hoje não conversa, politicamente falando, com o presidente, né, com o Guillermo Lasso. E aí, há uma acusação que o Guillermo Lasso está sendo acusado, né, de um peculato por omissão, em que ele sabia de um escândalo de corrupção envolvendo o transporte de combustíveis, o transporte de petróleo pela petroleira Flopec, tá? E que ele não fez nada, porque ele estava em conluio com as pessoas que estavam lucrando, né, com esses casos de corrupção a partir dessa estatal. Por conta dessa denúncia de corrupção, abriu-se um processo de impeachment que começou, inclusive, né, com a denúncia tal, ontem, né, começou de maneira mais séria ali no parlamento do Equador, e como eu já tinha anunciado para vocês, porque não é de hoje, né, ele poderia utilizar o artifício da chamada morte cruzada. O que é isso, professor? E olha que interessante, né? Esse artifício ele foi criado lá pelo Rafael Correa.
Exatamente, pessoal. Final dos anos 2000, Rafael Correa, um presidente mais esquerda, mais bolivariano, ele criou esse artifício em que 3 condições específicas o presidente ele fica autorizado a dissolver o parlamento, ele também, claro, se retira dos poderes da presidência até a convocação de novas eleições, tá? Segundo o Rafael Correa, a época que foi criado, isso poderia ser utilizado para alguns fins, inclusive o que o Guillermo Lasso colocou, que é uma grave crise política, institucional e uma comoção interna e por uma reforma jurídica, por uma reforma, perdão, política. Então, segundo o próprio pronunciamento, assisti inteiro, tá, pessoal, do Guillermo Lasso, hoje o Parlamento do Equador, a Assembleia Nacional, ela não está governando de acordo com os interesses da população e está fazendo políticas voltadas para atrapalhar o governo do presidente somente por questões políticas, para a queda da direita e a ascensão da esquerda, tá? Ah, professor, mas ele é acusado mesmo? Ele fala, tá, que não, que existem evidências de órgãos superiores que colocam que ele não tem relação, inclusive que essa obra, esse escândalo, começou no governo do Lenín Moreno, né, a assinatura, em 2018, quando ele nem era presidente, ele assumiu só em 2021, mas é claro que também, né, todo mundo que estaria envolvido em algum escândalo falaria a mesma coisa, que não é o culpado, né? Vamos deixar para a Justiça do Equador aí julgar esse caso. Fato é, galera, que ele dissolveu, agora nos próximos 6 meses, tá? Até a convocação, no máximo, né, 6 meses, até a convocação de uma nova eleição, ele vai governar por decreto e, inclusive, já fez o seu primeiro decreto, tá? A primeira coisa que ele fez, governando como um presidente por decreto, foi promulgar, na verdade, né, enfim, colocar uma reforma tributária. Uma reforma tributária que abaixe os impostos, lembra que ele tem uma vertente mais liberal e tal, e que, segundo ele, beneficiaria cerca de 730 mil novas famílias. Professor, e o que isso significa? Significa que ele está colocando agora a sua popularidade em risco. Porque, de novo, né, vou imaginar... Ah, professor, mas a população do Equador apoia ele? Tem gente que apoia, tem gente que é contra, como sempre, né? Tem uma galera mais à esquerda, mais à direita e tal. Mas o que a gente percebe é que existem manifestações fortes dos dois lados. Agora vai convocar uma nova Assembleia Nacional, novos parlamentares. Inclusive, os que estavam, eles podem concorrer novamente, tá? Vai, imagina, repete todo mundo, pode ser. E aí temos um parlamento mais à esquerda. Possivelmente, com o parlamento mais à esquerda, o novo presidente não será um presidente à direita, como o Guillermo Lasso. Ou será, galera? A gente sabe que na política é meio maluco o negócio, né? Mas, em tese, a população vai ser chamada agora para novas eleições para saber, poxa, vocês querem uma política pública mais próxima do que a Assembleia Nacional, mais à esquerda, intervencionista, ou próximo do que é a presidência do Equador? Uma coisa mais conservadora, mais liberal e por aí vai. Lembrando, pessoal, que o Guillermo Lasso não é a primeira vez, né, que ele passa pelo processo de impeachment. Até o ano passado mesmo, quando teve uma série de convulsões sociais dos povos indígenas do Equador, que reclamam do Guillermo Lasso, um presidente muito liberal, que não investe em redução da desigualdade, o parlamento conseguiu abrir, né, esse processo de impeachment, que só não foi aprovado por 12 votos. E aparentemente dessa vez seria aprovado, e até por isso que ele dissolveu o parlamento. Para variar, né, pessoal, mais um momento de tensão política na América Latina. Que mais vive momentos de tensão, troca, pessoal, Evo Morales, depois a Janine Áñez na Bolívia, Luiz Arce, por exemplo. Aí, recentemente, a gente teve o Pedro Castilho com a Dina Boluarte, agora a dissolução do parlamento, por exemplo, no Equador. A América Latina é uma constante crise política. Outra notícia que impactou bastante, está ligado, pessoal, que eu discuti com vocês no vídeo de ontem, inclusive, que é essa guerra de narrativas. A Rússia, de fato, utilizou isso pela mídia ucraniana, pela mídia norte-americana, pela mídia russa, com todas as mídias. A Rússia utilizou os mísseis Kinzhal, ou Kinjal, né? Algumas pessoas falam que a pronúncia minha de russo tá um pouco complicada aí, tá um pouco errada, né? Que significa punhal, tá? Esse míssil ele foi criado junto com uma série de outras armas, lá em 2018, anunciado pelo Putin, que eram armas para combater as armas mais modernas da OTAN. E foram empregadas somente algumas vezes. Segundo a Ucrânia, além dos ataques com drones que aconteceram recentemente, a Rússia utilizou mais 18 mísseis, sendo que 6 deles eram mísseis Kinzhal, esses mísseis hipersônicos. Lembrando que a Rússia considera, pelo menos as palavras do Putin, que esse míssil ele é invencível. Não existe nenhum sistema de defesa capaz de interceptar esses mísseis, pelo menos não no momento, segundo a Rússia, segundo o Putin. E a Ucrânia alega que o sistema Patriot, cedido pelos Estados Unidos, aliás, no momento a Ucrânia tem 2 sistemas Patriot. Um cedido pela Alemanha em conjunto com os Países Baixos e outro cedido pelo próprio Estados Unidos, né?
E aí o sistema Patriot teria conseguido defender esses 6 mísseis Kinzhal. Na verdade, pelas informações oficiais agora, o Pentágono, em conjunto até com membros da inteligência, do militarismo ali da Ucrânia, eles confirmam que sim, o sistema Patriot ele foi atingido, mas ele não foi destruído. Inclusive, tá rolando, pessoal, vídeos no Instagram que mostra o momento, no Telegram, né? Que mostra o momento em que o Kinzhal chega perto do Patriot e o Patriot vai tentar fazer uma espécie de ataque, tá? Acaba tendo uma explosão. Então, aparentemente, assim, atingido ele foi. Palavras do próprio Pentágono. Mas não que ele tenha sido destruído. Inclusive, a gente tem membros da Força Armada de Kiev, o Yuri Ignat, por exemplo, que está garantindo, pessoal, que não precisa se preocupar com o destino do sistema Patriot, que nenhum míssil russo seria capaz de destruir esse sistema de defesa antiaérea. Em compensação, o Shoigu, que faz parte das lideranças militares da Rússia, garantiu que, na verdade, quem está mentindo são os ucranianos. E que, inclusive, esse número que eles colocam de mísseis Kinzhal que teriam sido utilizados são números falsos. O Shoigu colocou que a Rússia utilizou 3 vezes menos do que a Ucrânia está divulgando que foi abatido. Então, como que abateu se a gente nem usou 6 mísseis hipersônicos? Cara, fazendo uma continha aqui, né? Continha de padeiro e tal. Pô, a gente tá falando de 2 mísseis. Segundo o Shoigu, segundo a Rússia, tá? E um desses mísseis acabou pegando no sistema Patriot, mostrando, segundo o Shoigu, que não existe defesa, pelo menos no momento. Inclusive, até deu uma certa ironizada, né? Falou assim, ó, se os ucranianos não sabem nem separar o que é míssil mais convencional do que é o nosso míssil Kinzhal, por isso que eles não conseguem se defender de exatamente nada. E novamente, nessa guerra de narrativas, com a Rússia mostrando que ela está vencendo e os Estados Unidos, em conjunto com a Ucrânia, mostrando que apesar de ter sido colocado como míssil invencível, o sistema Patriot é sim capaz de parar esse míssil. E aí, galera, quem será que está falando a verdade nesse caso, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante está ligado ao jornal Le Monde, jornal francês, que garantiu, galera, que a França está fazendo uma política relacionada à guerra parecida com o Reino Unido. Lembrando que o Reino Unido é o país, junto com os alemães agora, que mais ajudou a Ucrânia desde o início dos conflitos, tá? E o Reino Unido mandou, além de drones de longo alcance, mandou também os seus Storm Shadows, os seus mísseis colocados em aeronaves capazes aí de disparar, né? Até 250 quilômetros de distância. E aí, em tese, poderia pegar em território Rússia antes de 2014, ou seja, não nas regiões invadidas, ocupadas, e sim nas regiões que já, pela comunidade internacional, pertencem à Rússia, como, por exemplo, Briansk, tá? Enfim, com a promessa, claro, que a Ucrânia não utilizaria as armas naquelas posições. Se o Zelensky vai cumprir essa promessa, não sabemos. Mas também agora a França também está partindo para essa premissa. Inclusive vai mandar os seus mísseis de longo alcance, o Scalp, que teriam 250 quilômetros ratificado de distância, mas com algumas modificações, alguns tipos ali de munições, poderia, pessoal, chegar até 400 ou 500 quilômetros de alcance. Ou seja, pegando em grande parte do território da Rússia. Professor, isso é real? A França vai realmente mandar? São especulações do jornal Le Monde. Mas vale lembrar, pessoal, que o Macron, ele fica meio nesse chove não molha, mas garantiu que a ajuda para os ucranianos vai continuar e possivelmente até se fortalecer. Será com mísseis de longo alcance? Não sabemos. Outra notícia importante, galera, tá ligado a um acordo que vencia amanhã, que é o acordo de grãos entre Rússia e Ucrânia. Vai lembrar que uma das piores consequências que a gente tem, entre várias outras, né? Mas dessa guerra que vem acontecendo, é a questão do aumento do preço dos alimentos. Até porque a Rússia está sendo sancionada, a Rússia é uma importante produtora de fertilizantes, e se você não consegue comprar os fertilizantes da Rússia, naturalmente aumenta de preço o preço dos alimentos, né? Porque fica mais caro para a produção dos mesmos, de trigo, aveia, cevada, né, entre outros elementos aí, centeio, que são produzidos na região que vai da Crimeia até Donbass e também no território da Rússia. Ou seja, uma guerra entre os dois, com dificuldade de produção, com sanções econômicas, com bloqueio de portos, dificulta não só para eles, mas para o mundo. E a gente está falando de uma coisa sensível, que é alimento. Sabe quem acaba sofrendo mais? Os mais pobres. Pois é, né? Tanto que a União Africana reclamou, alguns países da América Latina também reclamaram, pelo aumento do preço dos alimentos. Até o Papa, galera, ele falou, à época, que a Rússia estava utilizando a questão do aumento do preço dos alimentos, da fome internacional, como uma arma de guerra pelo fim das sanções. E aí a Turquia, hein?
do Erdogan, que talvez esteja nos seus últimos dias de mandato, eu particularmente não acredito, tá? Acho que ele vai sim ser reeleito. Mas ele conseguiu mediar um acordo o ano passado, um acordo de grãos, em que Rússia e Ucrânia se comprometiam a tirar algumas minas marítimas que estavam cercando as posições do Mar Negro e também liberar a produção e exportação de grãos a partir de alguns portos ucranianos, inclusive no porto de Odessa. E realmente esse acordo foi cumprido, só que aí, de novo, a gente tem algumas reclamações, principalmente por parte da Rússia. A Rússia fala que ela está deixando sim os ucranianos produzirem, exportarem, pensando na redução dos preços dos alimentos no mercado internacional. Só que esse acordo foi mediado pela Turquia, mas com a anuência também da ONU, do Antônio Guterres. E segundo a Rússia, tá? A Ucrânia e a ONU não vêm cumprindo o seu lado, porque segundo o acordo que teria sido feito, a gente tem, pessoal, o fim das sanções para fertilizantes, né? Alimentos e fertilizantes produzidos na Rússia, a volta de alguns sistemas bancários da Rússia ao sistema SWIFT de comunicação interbancária e também a permissão para que a Rússia compre maquinários para conseguir baratear as suas produções. E segundo a Rússia, só a Rússia está respeitando o acordo de grãos, mas o fim de parte das sanções, pelo menos, que eram praticadas pelo mundo ocidental em troca desse acordo de grãos, não foi feito. Mesmo assim, a Rússia, a Maria Zakharova, por exemplo, que foi a representante, né, que falou sobre o assunto, falou que mesmo os países ocidentais não cumprindo a sua parte do acordo, a Rússia volta para esse acordo com a esperança que nos próximos 2 meses, renovou por 2 meses, tá? A Ucrânia e o Ocidente cumpra a sua parte no acordo, só que a Rússia não iria deixar o mundo passar fome por conta da irresponsabilidade do Ocidente. E aí, pessoal, será que a Rússia é tão boazinha assim? Deixa nos comentários. E para finalizar, a gente tem a denúncia do Seymour Hersh, para quem não sabe, pessoal, um jornalista americano super premiado, né, um jornalista investigativo, que inclusive foi o responsável pelas denúncias acerca das explosões no gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Ele acusa os americanos, em conjunto com os noruegueses, de implantarem bomba para explodir os gasodutos e fazer com que a Europa dependa de gás e compre gás natural liquefeito dos Estados Unidos e também gás dos noruegueses, tá? Isso ainda não foi comprovado, mas é uma denúncia do Seymour Hersh. Ele fez mais uma acusação, agora envolvendo o Zelensky. Falou que fora da comunidade internacional, da mídia, né, internacional, alguns países orientais da Europa Oriental se mobilizaram por conta da crise econômica, aumento do preço dos alimentos, a inflação que vem acontecendo, pedindo para que o Zelensky abra um pouco o seu coração, vai por assim dizer. Falando que o Zelensky ele está extremamente radical, ele está extremamente raivoso e não aceita nenhum princípio de negociação. E aí alguns países liderados pela Polônia, mas que também conta, galera, com República Tcheca, Hungria, Eslováquia, Estônia, Lituânia e Letônia, estariam pressionando para que o Zelensky mediasse um acordo de paz com a Rússia. Professor, você acha que isso de fato vai para frente? De novo, né? Não sou jornalista investigativo e tal. Mas a mim, galera, não sei, me parece um pouco estranho que países bálticos, por exemplo, como Letônia, Lituânia e Estônia, estejam pressionando a Ucrânia em favor de uma paz. Até porque são países que têm uma rivalidade muito grande com os russos, embora tenham russos ali que vivam naquelas posições, é fato. Inclusive, até essa é uma reportagem, não lembro se era da BBC, da DW, bem interessante, que colocava que alguns países da Europa Oriental estavam tendo dificuldade, inclusive, para conter os seus, entre aspas, russos. Pessoas que têm a língua russa, né, que têm a cultura russa como uma cultura matriz e que, pela propaganda, pelas informações que tem ao seu acesso, vê que o Ocidente está querendo aniquilar a Rússia. Então, alguns movimentos de resistência estão crescendo nesses países da Europa Oriental, principalmente que pertenciam à antiga União Soviética, ao antigo Bloco Oriental. Então, talvez por isso estejam pressionando por um processo de paz. E aí, pessoal, vocês acham que esses países estariam motivados? Lembrando que Polônia e Eslováquia mandaram até caças, inclusive a Polônia falou que vai mandar quantos MiG-29 quiser, mas F-16 não, bem espertinho eles, né? E a Eslováquia também mandou tal. Será que eles estariam mediando ou tentando mediar uma situação de paz? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião, galera. No mais, se vocês curtiram o vídeo e gostaram das informações, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto, pessoal. Beijos, abraços e tchau, tchau.